Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema que desperta muita curiosidade e às vezes mal entendidos. Por que os judeus não aceitam Jesus Cristo como o Messias? Vamos mergulhar nessa questão com respeito e abertura para compreender as razões por trás dessa decisão. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Antes de tudo, é importante reconhecer e respeitar as crenças e tradições de todas as comunidades religiosas. O judaísmo é uma fé antiga e rica, com uma história e uma conexão profunda com Deus, que moldaram suas crenças e práticas ao longo dos séculos. Uma das principais razões pelas quais os judeus não aceitam Jesus Cristo como Messias está enraizada em diferenças teológicas fundamentais entre o judaísmo e o cristianismo. Para os judeus, o conceito de Messias difere significativamente do que é ensinado no cristianismo. Enquanto no cristianismo Jesus é considerado o Messias e até mesmo parte da Trindade, no judaísmo o Messias ainda não chegou. Vamos falar sobre o conceito de Deus. Os cristãos acreditam em um Deus único, que se manifesta na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é considerado o Filho de Deus. O judaísmo é uma fé monoteísta estrita, acreditando em um único Deus, sem divisões ou multiplicidades. Não há conceito de Trindade. Escrituras sagradas. No cristianismo, a Bíblia cristã é composta pelo Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento inclui os evangelhos, que registram a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. No judaísmo, o Tanakh, que é composto pela Torá, Lei, Nevi, Profetas e Ketuvim escritos, é a principal fonte de ensinamentos religiosos. Sobre o Messias. No cristianismo, os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Já no judaísmo, os judeus aguardam a vinda do Messias, que ainda não chegou. Eles não aceitam Jesus como Messias. E como que é o conceito de salvação? Para o cristianismo, a salvação é alcançada pela fé em Jesus Cristo como Salvador e pela aceitação de seu sacrifício redentor. No judaísmo, a salvação é alcançada por meio da obediência à lei de Deus e da prática das boas obras. E as práticas religiosas? No cristianismo, as principais práticas incluem a oração, a participação nos sacramentos, como o batismo e a comunhão, e a adoração em igrejas. No judaísmo, as principais práticas incluem a observância do Shabat, a observância das leis alimentares e as festividades judaicas e a frequência à sinagoga. E qual que é o papel de Jesus no cristianismo? Jesus é considerado Filho de Deus e o Salvador da humanidade, cujo sacrifício na cruz possibilita a redenção dos pecados. No judaísmo, Jesus é reconhecido como líder religioso judeu pelo judaísmo, mas não é considerado divino ou o Messias. Essas são apenas algumas das diferenças fundamentais entre o cristianismo e o judaísmo. Ambas as religiões têm suas próprias tradições, ensinamentos e histórias que moldaram suas identidades ao longo dos séculos. Outra razão importante é a interpretação das Escrituras. Os judeus interpretam as profecias messiânicas de maneira diferente dos cristãos. Para muitos judeus, essas profecias ainda não foram cumpridas e aguardam a vinda do Messias prometido. Além disso, é importante considerar o histórico de relações entre judeus e cristãos, que muitas vezes foi marcado por tensões e até mesmo perseguições ao longo da história. Essas experiências moldaram as percepções e as relações entre as duas comunidades até os dias de hoje. A história das relações entre judeus e cristãos é complexa
e abrange milhares de anos, marcada por momentos de coexistência, colaboração, mas também de tensão, perseguição e violência. Aqui está uma visão geral. No período inicial, as comunidades judaicas coexistiam com as comunidades cristãs primitivas, no contexto do Império Romano. Os primeiros cristãos eram muitas vezes vistos como uma seita dentro do judaísmo. No entanto, à medida que o cristianismo se distanciava do judaísmo e começava a ganhar influência, surgiram conflitos teológicos e sociais. A Idade Média testemunhou uma série de eventos que moldaram as relações entre judeus e cristãos na Europa. As cruzadas, por exemplo, resultaram em violência contra comunidades judaicas na Europa e no Oriente Médio. As comunidades judaicas eram frequentemente marginalizadas, segregadas em guetos e submetidas às leis discriminatórias, como as leis de Nuremberg na Alemanha medieval. Ao longo da história, os judeus enfrentaram numerosas perseguições, ataques violentos em várias partes da Europa, muitas vezes incentivados por crenças antissemitas que os acusavam de responsabilidade pela morte de Jesus ou de práticas financeiras predatórias. Um dos exemplos mais marcantes é o massacre de judeus durante a Peste Negra na Europa no século XIV, quando comunidades judaicas foram culpadas injustamente pela propagação da doença. Durante a Inquisição espanhola, que ocorreu principalmente nos séculos XV e XVI, os judeus foram perseguidos, expulsos da Espanha e forçados à conversão ao cristianismo sob ameaça de morte ou exílio. A era moderna viu mudanças significativas nas relações entre judeus e cristãos, com a emancipação dos judeus em alguns países europeus e o surgimento de ideais de igualdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo nesse período, o antissemitismo persistiu, culminando no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram sistematicamente exterminados pelos nazistas. Após o Holocausto, houve um movimento em direção à reconciliação e à construção de pontes entre as comunidades judaicas e cristãs, especialmente em muitos países ocidentais. No entanto, o antissemitismo continua a existir em várias formas, e questões como o conflito no Oriente Médio e o cinismo também influenciam as relações entre judeus e cristãos. As relações entre judeus e cristãos ao longo da história foram moldadas por uma variedade de fatores, incluindo questões teológicas, sociais, políticas e culturais. Essas relações passaram por altos e baixos, refletindo a complexidade da interação entre duas das maiores tradições religiosas do mundo. A Bíblia contém uma variedade de ensinamentos e narrativas que podem ser interpretados de várias maneiras em relação aos judeus e cristãos. Aqui estão algumas das principais passagens e temas relevantes. Relacionamento entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, compartilhado por judeus e cristãos, contém as escrituras sagradas do judaísmo, incluindo a Torá, os profetas e os escritos. O Novo Testamento é exclusivo do cristianismo e narra a vida e os ensinamentos e o impacto de Jesus Cristo, bem como o desenvolvimento inicial da igreja cristã. As profecias messiânicas. No Antigo Testamento contém várias profecias sobre a vinda de um Messias, que os cristãos acreditam ser Jesus Cristo. Exemplos inclui Isaías 7,14, que fala do nascimento virginal, e Isaías 53, que descreve o sofrimento do Messias. Os judeus, por outro lado, não aceitam Jesus como Messias e aguardam o cumprimento dessas profecias em um líder messiânico futuro. Relação entre Jesus e os judeus. No Novo Testamento, registra encontros
entre Jesus e líderes religiosos judeus, como os fariseus e os saduceus. Há passagens que mostram tensão e conflito entre Jesus e essas autoridades religiosas. No entanto, Jesus também era judeu, e muitos de seus primeiros seguidores e discípulos eram judeus. Ensinos sobre amor e perdão. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam a importância do amor ao próximo e do perdão. Jesus, em particular, ensinou sobre o amor inclusive aos inimigos e sobre a importância de perdoar. Esses ensinamentos são vistos como fundamentais para a compreensão das relações entre judeus e cristãos, incentivando a reconciliação e a harmonia. A nova aliança. O Novo Testamento descreve a instituição da nova aliança entre Deus e a humanidade por meio de Jesus Cristo, que é vista pelos cristãos como uma realização das promessas feitas ao povo de Israel no Antigo Testamento. Alguns teólogos cristãos interpretam essa nova aliança como substituindo ou superando a antiga aliança, enquanto outros veem uma continuidade e cumprimento das promessas feitas a Israel. Ambos os testamentos enfatizam a importância da unidade entre os seguidores de Deus e a responsabilidade de ser testemunhas de sua verdade e amor. Para muitos cristãos, isso implica em respeitar e amar o povo judeu como os primeiros a receber as promessas divinas, enquanto também compartilham a mensagem do Evangelho. Esses são apenas alguns aspectos da relação entre judeus e cristãos, conforme apresentados na Bíblia. Como em qualquer texto religioso, a interpretação dessas passagens pode variar entre diferentes tradições e indivíduos. A história das relações entre judeus e cristãos, com toda a sua complexidade e desafios, carrega uma grande carga emocional e significado nos dias atuais. Resiliência e sobrevivência. Primeiramente, essa história é um testemunho de resiliência e da sobrevivência do povo judeu diante de séculos de adversidades. Apesar das perseguições, expulsões e o Holocausto, os judeus persistiram, preservando sua fé, cultura e identidade. Essa resiliência inspira e emociona, destacando a força do espírito humano diante das maiores adversidades. Vamos falar também sobre a reconciliação e compreensão. Nos dias atuais, a história das relações entre judeus e cristãos também representa um chamado à reconciliação e à compreensão mútua. Apesar das feridas do passado, vemos esforços para construir pontes entre as comunidades, promover o diálogo interreligioso e celebrar as semelhanças, diferenças que nos enriquecem como seres humanos. Essa história nos lembra da importância da tolerância e do respeito pelas crenças e identidades religiosas de cada indivíduo. A diversidade religiosa é uma riqueza que enriquece nossa sociedade e devemos valorizar e proteger essa diversidade, combatendo o antissemitismo e qualquer forma de intolerância religiosa. Além disso, a história das relações entre judeus e cristãos nos desafia a nos comprometermos com a justiça e a paz em nosso mundo. Diante do ódio e da violência, somos chamados a ser agentes de mudança, promovendo a reconciliação, a compaixão e o amor entre todas as pessoas, independentemente de sua religião ou origem. Por fim, essa história nos lembra que, apesar das cicatrizes do passado, há esperança em um futuro melhor. À medida que trabalhamos juntos para superar as divisões do passado, podemos construir um mundo onde a diversidade seja celebrada, onde todas as pessoas sejam valorizadas e respeitadas, e onde a paz e a justiça reinem supremas. A história das relações entre judeus e cristãos nos dias atuais nos desafia, inspira e emociona, lembrando-nos da importância da resiliência, da reconciliação, da tolerância e do compromisso com a justiça e a paz em nosso mundo. De acordo com a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, há várias expectativas que Deus tem em relação a todos nós. O que Deus ele pensa de tudo isso e o que ele espera de cada um de nós?
Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O amor, mandamento, conforme ensinamento por Jesus Cristo, é amar a Deus com todo o coração, alma, mente e forças. Marcos 12:30. Isso implica em colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, priorizando o nosso relacionamento com Ele acima de tudo. 2. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus também ensinou que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Marcos 12:31. Isso significa demonstrar compaixão, bondade e cuidado para com os outros, independentemente de sua origem, religião ou condição social. 3. Obedecer aos mandamentos de Deus. A Bíblia contém uma série de mandamentos e ensinamentos que Deus espera que sigamos. Isso inclui tanto dos 10 mandamentos dados a Moisés no Antigo Testamento, quanto os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, como o Sermão da Montanha em Mateus 5:7. 4. Buscar a justiça e a retidão. Deus deseja que vivamos vidas justas e retas, agindo com integridade e buscando fazer o que é certo diante de seus olhos. Isso envolve tratar os outros com justiça, agir com compaixão e trabalhar pela paz e pela reconciliação. 5. Servir uns aos outros. Jesus ensinou que devemos servir uns aos outros com humildade e amor, seguindo seu exemplo de lavar os pés de seus discípulos. João 13:14-15. Deus espera que usemos nossos dons e talentos para beneficiar os outros para a glória de seu nome. 6. Perdoar. Deus nos chama a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Ele nos perdoou através de Cristo. Colossenses 3:13. Isso envolve deixar de lado a amargura e o ressentimento e buscar a reconciliação e a paz em nossos relacionamentos. 7. Buscar a santidade. Deus é santo e Ele nos chama a ser santos como Ele é santo. 1 Pedro 1:15-16. Isso implica em viver vidas separadas do pecado, buscando a pureza e a santificação em todas as áreas de nossas vidas. Essas são apenas algumas das expectativas que Deus tem em relação a todos nós, conforme revelado em sua palavra. Seguir esses princípios nos capacita a viver vidas que honram a Deus e refletem seu amor e seus propósitos para nós. Em conclusão, é crucial abordar essa questão com empatia, compreensão e respeito mútuo, reconhecer as diferenças teológicas, as interpretações das Escrituras e o contexto histórico. Nos ajuda a compreender por que os judeus não aceitam Jesus Cristo como Messias. Como conclusão, a história das relações entre judeus e cristãos nos inspira a buscar um mundo de paz, compreensão e respeito mútuo, apesar dos desafios e das feridas do passado. Somos chamados a olhar para o futuro com esperança e determinação. É crucial aprender com os erros do passado e trabalhar juntos para construir um futuro, onde todas as pessoas, independentemente de sua religião ou origem, sejam valorizadas, respeitadas e amadas. Devemos nos esforçar para promover a reconciliação, a tolerância e a compaixão em nossas comunidades e além delas. Ao reconhecer a diversidade religiosa como uma fonte de enriquecimento e aprendizado, podemos construir pontes de entendimento e amizade entre diferentes tradições religiosas. Unidos pelo desejo de justiça, amor e paz, podemos transformar nosso mundo em um lugar mais inclusivo e acolhedor para todos. Que possamos nos inspirar na resiliência e na perseverança do povo judeu ao longo da história e na mensagem de amor e perdão ensinada por Jesus Cristo. Que possamos seguir o exemplo de serviço e compaixão uns para com os outros, buscando sempre a glória de Deus e o bem-estar de nossos semelhantes. Nessa jornada de fé e esperança, que possamos nos unir como uma família humana, trabalhando juntos para construir um mundo onde o amor prevaleça sobre o ódio, a luz dissipe a escuridão e a paz reine supremamente. Obrigado por assistir e se ajuntar a nós nesta importante reflexão sobre a história e o futuro das relações entre judeus e cristãos.
Que possamos continuar aprendendo, crescendo e construindo um mundo melhor juntos. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima. Fiquem todos com Deus.